Então, cada carregador que você colocar no carro, a central do carro vai ler a recarga. Então, assim, você carregou num carregador com proteções inadequadas. Tudo é possível de ser detectado. Eu tenho muita dúvida de como que é o processo para você conseguir ter um carregador eficiente em casa. Como que funciona? Bacana. A gente tem, assim, o cenário mais complexo hoje é prédio, né? Sim. Porque você tem prédios mais... Prédio quase que esquece, né? É que o detalhe do prédio hoje é o seguinte, vamos pensar um prédio aqui em São Paulo que tenha 200 vagas de garagem, 300. Prédio de 30 anos já, às vezes não tem nem estrutura para ter ar-condicionado. Então, a grande dificuldade é o seguinte, você tem uma quantidade de energia que o prédio precisa. E aí, essa quantidade de energia que o prédio precisa, você tem dimensionado pela companhia de energia. A companhia de energia não manda o dobro do necessário. Então, se você quiser botar 200 carregadores para os 200 trabalharem junto, não vai ser possível. Por quê? Porque não existe uma demanda, não existia quando o prédio foi construído, então você tem que pedir para a companhia de energia. Mas o que funciona para esses casos é você colocar ali um carregador para todo mundo, uma vaga geral, colocar talvez 5, 10 carregadores, é possível. E tem também os softwares de recarga que eles monitoram. Então, num prédio, como que a gente faria um carregador desses padrão? Você põe 10 carregadores, por exemplo, e quando você conecta um carro, conecta os 10 carros, ele fala, não, aquele primeiro carro que você conectou está terminando a recarga, daí você vai começar o último. Então, existe um equilíbrio da quantidade de energia para todos poderem carregar. Mas assim, partindo do princípio, né? Hoje, para você botar um carregador, o carregador em si não é complexo. A gente está falando de um sistema que tem a potência ali, muitas vezes, é o dobro de um chuveiro elétrico, né? 7 kW é a média dos carregadores de potência. E você vai precisar de um 220, disjuntor, DPS, DR, e tem mais alguns dispositivos, e tem mais alguns detalhes, né? Como cabeamento, né? E aí você consegue pôr um carregador. Claro que tem que ir do relógio até o carregador, para você até monitorar o custo da recarga. E aí você vai colocar um carregador, que já caiu muito de preço. O carregador, antes você gastava para fazer uma instalação, para comprar um carregador só era 5, 6 mil. Hoje tem carregador de R$2.000, né? Que você consegue carregar tranquilo. E você consegue comprar, que tem uma qualidade boa para você fazer essa instalação. Então, mais ou menos é assim. Só que você sempre vai ter que avaliar um pouco do carro que você tem, digamos, você vai botar na tua casa. O carro que você tem, a potência que ele suporta e o quanto o carregador vai ter de potência também. Porque, por exemplo, existem carros que carregam em casa mais lento ou mais rápido. Então, você tem que entender quando você vai botar na tua casa, qual carregador você vai pôr. Entendi. Tem vários. Existem vários modelos. Qual que é o mais rápido e o mais lento? Então, em casa, carregador casa é corrente alternada. A grande maioria é corrente alternada. Por quê? Porque os rápidos de corrente contínua que a gente fala são muito caros. Então, você não vai ter em casa. Que não é o que você tem em um posto de gasolina que tem aquela opção ali. Que o posto já tem alta tensão. Que o posto custa R$1 milhão por aí. Já caiu muito. Tem carregador hoje aí de R$100 mil que já dá conta de muito carro no nosso mercado. Mas que é muito complicado de você ter energia para esse rápido. Mas falando de carregador corrente alternada. Sim, que é o carregador usuário convencional. Carregador tipo lento. Esse é um carregador que ele vai funcionar na grande parte do tempo ali com um 220 volts, né? Você vai ter que ter ali 32 amperes. E aí você vai ter o cabeamento, os dispositivos, né, de proteção, disjuntor, e você vai conseguir ligar ele. Essa ligação não é complexa. A média é 7 kW. Porque 7 kW vai carregar um híbrido bem, vai carregar um elétrico bem, e na recarga noturna não muda muito. Você até pode ter um carregador desse em casa, corrente alternada, de até 22 kW. Eu tenho um. Só que aí é o Porsche Taycan que aproveita, o Audi e-tron. Os carros elétricos com baterias menores, eles não conseguem carregar tão rápido em casa. Então, ele nem tem a capacidade, né, de absorver tanta energia de uma forma tão rápida. Então não justifica para um shopping, para um estabelecimento, você botar um carregador que poucos carros vão aproveitar. O ideal é você botar um carregador que a grande maioria dos carros aproveita. E aquela coisa, recarga em casa, recarga noturna, de 12 horas para 8, você concorda que não muda muito, né? Tá dormindo da mesma forma. Então não justifica. Mas existe a possibilidade de você ter um carregador em casa mais rápido que a média, e a média, que é 7 kW, tem até alguns de 11.
Existe uma peculiaridade só de regiões como o estado de Santa Catarina, por exemplo, que ele é inteiro 220/380 volts, né? Aí você consegue ligar esses carregadores de casa mais potentes sem precisar de um transformador, sem precisar de mais energia, né? Aí você coloca um carregador mais potente sem se preocupar, porque não vai ter tanto custo. Mas na tua casa hoje, a média você vai botar o 7 kW, o 11, ligado no 220, e com disjuntor, dispositivo de proteção contra surto, DR, tudo certinho para você ter segurança. Segurança na recarga é muito importante, pouca gente fala disso. Eu queria falar exatamente sobre isso, porque uma das preocupações, se eu conectar de forma errada, se der uma sobrecarga, se durante a noite cai um raio, qual o perigo de eu afetar todo o sistema e perder minha bateria, perder meu carro? É por isso que existe hoje normas de segurança de recarga. Existe hoje uma previsão legal de como você coloca o carregador. Ou seja, chamar um técnico, um cara habilitado para fazer. Você tem que ter RT da obra, tudo, né? É uma obra que você está fazendo. E aí existe a previsão de você ter um cabeamento, tem casos de cabeamento de até 10 milímetros, dependendo do carregador, né? E aí você tem um disjuntor, que vai estar ali para proteção, mas você também tem um dispositivo de proteção contra surto. Se tiver um surto na rede elétrica, ele protege o equipamento e principalmente protege o carro, né? As pessoas esquecem que às vezes economizar num carregador para colocar um carro de mais de 200, 300 mil reais pode ser uma economia muito boba. Mas corre o risco mesmo de queimar todo o sistema do carro, uma sobrecarga. Eu vou entrar nesse detalhe. E aí, além desse DPS, tem o DR, que é caso alguém encoste num cabo, por exemplo, tem uma fuga ali, né? E você tem uma proteção do sistema. Existe uma norma para isso. E aí, quanto ao carro, essa é uma questão complexa no seguinte sentido. Sim, se tiver alguma falha grave, alguma coisa grave na recarga, pode sim haver um dano. Mas os carros também têm as suas proteções, o carro também tem um próprio aterramento. Então, o veículo é concebido para proteger, até pela lataria dele poder ali, né, suportar, né, no caso de aterramento de uma recarga. Até os mais simples? Até os mais simples. Os projetos de elétricos, né, não dá pra gente prometer tudo, mas os mais simples sim. A gente tem também... O Jack Motors da vida tem isso. Porque você colocar um aterramento pro carro, como você tem em casa, né, no próprio veículo para ele suportar ali na recarga, não é complexo para montadora, né? Então, isso é uma coisa que é comum. Mas o principal é que a segurança na recarga tem que ser estabelecida. Às vezes, sabe aquela economia de 500, R$1.000 na hora de colocar um carregador, que aí a pessoa não adequou o cabo na instalação? Não vale a pena. Fico me perguntando, né? Tem um carro elétrico, eu vou lá, faço toda a instalação da forma adequada, chamo um técnico, e aí acontece um problema, e aí para provar que o problema não é do carro, e sim da instalação, pode ser um problema jurídico aí que você vai entrar para provar que você teve o problema do carro, né? Não sei se você já presenciou, já viveu aí algo do tipo. Pode, porque o carro hoje, ele, principalmente com a eletrônica que os carros têm hoje, eles detectam tudo o que acontece nele. Então, cada carregador que você colocar no carro, a central do carro vai ler a recarga. Então, assim, você carregou num carregador com proteções inadequadas. Tudo é possível de ser detectado. O que não quer dizer que você não possa usar esporadicamente tudo. Mas você ter uma instalação com segurança, seguindo os padrões da marca, seguindo os padrões da empresa homologada do carregador, não vai te dar problema. Só que... preocupação com a garantia, sabe? De, claro, alegar que você é o culpado e não o sistema. A gente tem tido, porque a grande maioria dos carros elétricos e híbridos no mundo são 8 anos de garantia de bateria. Então a gente tem tido, no geral, garantias bem legais, assim, no quesito de entender a recarga, entender o uso de bateria. A gente não tem casos, assim, que deu um problema na bateria muito severo, a marca não reconheceu em hipótese alguma, a menos que tenha alguma situação com o próprio usuário, né? Que você pode, assim, do mesmo jeito que carros a combustão, né, pessoal? Você pode cuidar do seu carro elétrico de forma negligente. Sim. Por exemplo, você tem um carro turbo, carro 3.0 turbo, um carro forte, um carro de potência. Se você bater o câmbio embaixo, vai estragar o câmbio, né? Você bateu o carro. Se você fizer um grande dano numa bateria, uma coisa severa, também pode estragar a bateria.
Apesar de serem resistentes, mas também pode estragar a bateria. Então, não existe um caso assim que a gente conheça tão emblemático que uma garantia foi muito ruim com o usuário. A gente não tem esses casos. Até pelo Brasil, pelo contrário, a gente tem casos de garantias que foram bem legais. Deu alguma falha aqui, alguma falha ali, trocou a bateria, trocou o módulo, né? Que a bateria ela é toda dividida. Sim. Então, trocou um módulo da bateria. A gente tem tido um cenário interessante. Mas é claro, a recarga seguindo... Vamos ser jurídicos aqui, né? Até porque sou advogado. A recarga seguindo os padrões do manual, da montadora, é o ideal. Porque você segue ali o que está prescrito. Meu carregador está instalado como vocês mandaram, da forma correta. Isso é o padrão de um uso de um equipamento, né? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba tudo sobre carros elétricos, sobre esse universo que vem crescendo tanto, com o especialista Matheus Afonso, do canal Electricar BR. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!